Capítulo 30. Tipos de contratos no futebol. Já imagina a cena, tá? Você tem um filho que sonha em jogar futebol e ele começa a fazer avaliação para cima e para baixo, de repente ele é aprovado em um clube. E quando ele é aprovado, vem, e agora? O que eu faço? Preciso assinar um contrato, né? Então, nesse capítulo de hoje você vai saber exatamente quais são os tipos de contrato e como é que funciona. Só lembrando do seguinte, uma coisa que eu quero deixar claro, a FIFA ela entende como o atleta de dois tipos, tá? O profissional e o amador. Ele só entende dessas duas maneiras, profissional e amador. Então, eu vou começar a falar de alguns contratos que você vai começar a falar, meu filho se encaixa nesse, meu filho se encaixa naquele, tá? Vamos começar com um contrato não profissional, tá? Um contrato profissional, amador. Então, vamos começar a falar do que não é profissional. Primeiro ponto, quem que assina é o pai do atleta, né? O pai, mãe ou responsável legal e o atleta. O atleta não assina sozinho esse contrato. Segundo, é um contrato particular de formação. Não tem grandes quantias, não é essa a ideia. A ideia é que tem um vínculo, sim, e já começa a estipular e entender como é que funciona esse mercado. Tem os clubes formadores no Brasil, que são clubes que são amparados pela própria CBF, que eles cumprem uns determinados requisitos, logo eles podem assinar um contrato de formação com cada atleta. E isso é muito interessante, cada vez mais os clubes estão se transformando em clubes formadores, tá? Esse contrato de formação, ele só após os 14 anos, então o atleta completou 14 anos, ele pode assinar esse contrato. Tem uma bolsa auxílio, que é uma das coisas que o contrato prevê. Uma bolsa auxílio são pequenas quantias em dinheiro, até para ele começar a ter noção, começar a entender como é que funciona, mas eu já falo, são pequenas quantias, não é nada exorbitante. E o prazo máximo desse contrato ali são de 3 anos, tá? 3 anos, mas já para o primeiro contrato já tá legal, já tem como ter uma ideia. E eu gosto de falar uma coisa que é bem interessante desse contrato de formação, foi uma maneira da CBF de fazer com que os clubes tenham uma série de exigências, e assim, não é pouca coisa, mas que os clubes têm que se readequar para conseguir dar todo o atendimento se quiser ter direito de percentual de formação e tudo mais lá na frente. Essa é a parte legal, tá? Vamos lá, vamos começar a falar de contrato profissional. Quando fala em contrato profissional, as pessoas muito confundem o contrato profissional apenas com um atleta acima dos 20 anos, né? E não é isso necessariamente. Um contrato profissional pode ser assinado com 16 anos. O atleta com 16 anos ele assina. Porém, entretanto, todavia, 16 anos o atleta ainda é menor de idade, né? Então, se ele vai assinar o primeiro contrato profissional com 16 anos, tem que estar na presença do pai, da mãe ou do responsável para poder assinar esse contrato junto com o clube, tá? Normalmente o prazo também é de 3 anos. E eu já adianto para vocês, agora é a hora de ganhar dinheiro? Não. Muitas vezes o clube acaba fazendo um salário mínimo nesse primeiro contrato profissional. E aí o que ele faz? Até para motivar o atleta a querer mais e melhor e tudo mais, o que ele faz? Ele faz contrato progressivo. Vou dar um exemplo. Um salário mínimo no primeiro ano, depois no segundo ano um salário mínimo e meio, e aí no terceiro ano 2 salários mínimos. Por que ele faz isso? Por ser progressivo, tá? E aí é o primeiro momento que o atleta assina a carteira dele de trabalho com a profissão atleta profissional de futebol. E só um ponto interessante que eu quero que você, pai, também entenda, quando o clube é formador, ele é amparado pela CBF pelo seguinte, se ele assina o primeiro contrato de formação com o filho, ele tem a preferência em poder assinar o contrato profissional. Então, isso aqui é uma coisa que tem que ficar muito clara, tá? Assinou o contrato de formação com o clube, 3 anos depois, o clube tem a preferência de poder assinar esse contrato profissional, tá? Um próximo contrato é um contrato de cessão de direitos de imagem. Por quê? Isso é mais para quem já está no profissional, já está mais lá na frente e tudo mais. O que é um contrato? É um direito de imagem que acaba tendo é de natureza civil, tá? Onde o atleta libera a sua imagem para o clube poder utilizar. Então ele pode fazer campanhas de marketing, ele pode utilizar na estreia do uniforme, ele pode divulgar a marca, a imagem do atleta em postagens, ele pode fazer tudo isso, tá? A contrapartida do atleta, parte financeira, ele acaba recebendo. E essa contrapartida, ela tem um ponto bem interessante, tá? Na carteira de trabalho, né, são 2 maneiras diferentes de receber, carteira de trabalho e direito de imagem. O direito de imagem nunca pode extrapolar 40% da receita total do atleta. Vou dar um exemplo, se ele tiver 10 mil reais de salário,
o máximo é 40% na imagem, então 4 mil fica na imagem e 6 mil fica na carteira, que tem todas as regras da CLT e tudo mais. Então essa é uma parte interessante para vocês saberem. O que é o próximo contrato, que é interessante saber também, é um pré-contrato. Né? Quando se fala, o atleta está livre para assinar um pré-contrato. O que significa isso? Significa que 6 meses antes de terminar o seu contrato vigente, ele pode assinar um contrato, um novo contrato de trabalho com qualquer outro clube. Ah, mas por que acontece isso? Porque os clubes às vezes deixam o contrato ali com 6 meses, né? com 4, 5 meses ali, naquele período. Ele não renova o contrato do atleta porque muitas vezes o clube tem dúvidas se vai querer ficar com o atleta, se vai querer renovar ou não. Então é um direito do clube não querer renovar, mas também é um direito do atleta não querer renovar e querer negociar com o novo clube. Então isso pode acontecer sim, tá? Contrato de empréstimo, esse é um contrato do seguinte, o atleta é profissional, ele já tem um vínculo profissional com o clube, e o clube quer emprestá-lo para um outro time, para ter rodagem, para ter experiência, para ter uma vivência diferente. Então ele faz um contrato de empréstimo com esse novo clube, falando o seguinte, clube tal, estou te emprestando tal atleta. Tá aqui a documentação, tá? Aí se acorda quem que vai pagar o salário, se é o clube que está liberando ou o clube que está recebendo, mas aí é feito um contrato de empréstimo entre os clubes, tá? Isso é bem importante saber. O que são as cláusulas do contrato? É o que está sendo acordado, né? De maneira bem clara e bem direta. Você precisa ter, para ter um contrato, você precisa ter as cláusulas. O que ficou acordado? E tem coisas que são pertinentes e são válidas perante a lei, e tem coisas que não. Então nós temos que saber exatamente. Quem já trabalha com isso há mais tempo já tem uma noção maior. E eu sempre fico pensando assim, sempre que um clube vai e assina o primeiro contrato profissional de um atleta de destaque, sabe, o fenômeno e tudo mais, muito se é falado sobre cláusula indenizatória e cláusula compensatória. Eu não quero que vocês se apeguem a isso, tá? Porque a matéria é sempre assim. Clube tal assina com um joia, o clube tal assina o primeiro contrato profissional com a joia, etc. E a cláusula rescisória, né, indenizatória, é de tantos milhões. Entenda só o seguinte, por que tem que ter uma cláusula indenizatória? É porque é simples. Porque um contrato que tem cláusulas e que tem pessoas que estão envolvidas ali no processo, tem que estar escrito exatamente o que vai acontecer se alguma das partes quebrar esse contrato. É só isso. Então, se alguma das partes, você quer quebrar o contrato? Não tem problema. Paga a cláusula indenizatória e está tudo certo. Mas por isso que essas cláusulas são sempre altas, tá? Então, é interessante entender. O próximo tipo de contrato é o contrato de representação, e aí já não é de clube com atleta, é do atleta com um empresário, um agente. Até então, o termo intermediário CBF é que era utilizado e voltou o termo agora agente FIFA. Tem as suas nomenclaturas, tem as suas particularidades, não vou entrar em cada uma, mas é uma empresa que ela está credenciada para poder representar o seu atleta perante as federações, perante a CBF e perante o clube. Ele poder ir lá negociar pelo atleta, tá? Não deixa de ser uma prestação de serviço. Então, um agente FIFA, um intermediário, um empresário, ele é um prestador de serviço do atleta e da família. Essa é uma parte interessante de saber, tá? Menor de idade, legalmente não pode ter empresário. Abaixo dos 16 anos, não pode ter. Não é necessariamente dessa maneira que acontece, né? Mas o atleta só pode ter um empresário, um representante legal mesmo, perante todas as regras, a partir dos 16 anos se ele tiver um contrato profissional. Mas, novamente, a gente sabe que não é muito bem isso que acontece. Não é um contrato vitalício. Muita gente acha que, agora que eu sou empresário desse atleta, eu vou ser empresário dele para o resto da vida. Não. Contratos de representação sempre tem que ter um prazo determinado, tá? E dentro desse prazo determinado, a CBF e a FIFA libera 3 anos. Eu preciso só me atualizar se ela baixou para 2, mas é porque ela sempre fez essa de 2, passa para 3, de 3, passa para 2. Mas o que eu quero deixar claro para você é que tem um prazo determinado. Não é simplesmente você ter um empresário para o resto da vida. Isso é bom. Por quê? Porque o empresário precisa cada vez mais conquistar e mostrar serviço para o atleta, né? Como é que é pago, né? Como que a empresa recebe? Ela recebe por intermediação de negócio. Então, quando negocia um atleta, uma renovação, alguma coisa, o empresário ganha um comissionamento sobre isso. E também é possível ganhar sobre o comissionamento
sobre o salário do atleta. Isso também é válido, desde que acordado de maneira prévia, tá? Uma coisa que eu quero deixar claro que não existe, não é válido aquela procuração, sabe? Quando o pai fala assim, eu vou fazer uma procuração para essa pessoa. A procuração ela serve para várias coisas de maneira civil, né? Para assinar um documento, para transferir um carro, para transferir uma casa. Agora, para representar o atleta, não. Isso não funciona e não é válido. Tem um contrato de material esportivo, ou seja, você vê aí empresas como Nike, Adidas, Puma, Umbro, enfim, não quero ser injusto aqui, mas você entendeu. São empresas de material esportivo que firmam um contrato com o atleta. Então firma um contrato de patrocínio de 1 ano, 2 anos, 3 anos, falando, olha, a partir desse momento, você é um atleta agenciado, né, representado pela nossa marca. Então tem um contrato falando, olha, você vai receber isso, vai receber aquilo outro, e seja muito bem-vindo. Então esse tipo de contrato também é válido. Contratos de comerciais e publicidade, isso também, porque o atleta é a sua imagem, então ele pode negociar com empresas para poder fazer propaganda e tudo mais, isso está totalmente válido, só que também tem um contrato e também tem um prazo, também tem as partes envolvidas, também tem a parte financeira, como é que vai funcionar, enfim, são vários contratos que estão ao redor de um atleta e o que eu quero deixar bem claro para você, pai, que você vai começar a entender que isso, se teu filho começar a se destacar, assinar o primeiro contrato de formação, depois o primeiro contrato profissional, primeiro contrato com uma empresa, com um empresário, depois direito de imagem, depois publicidade, um contrato com uma empresa de material esportivo, você vai começar a entender que essas coisas vão começar a acontecer pelo desempenho que o atleta está tendo dentro de campo, né? Que é sempre a situação que eu falo que é ser, fazer e ter. Não tente inverter essa ordem. A ordem. Tenha calma. As coisas vão acontecer de maneira natural, tá? E entendendo que cada momento tem a sua etapa, cada momento tem o seu momento, exatamente. E que você, pai, tem que entender isso, respeitar e, óbvio, estar preparado para poder auxiliar o seu filho em busca da caminhada do sonho de ser um jogador de futebol.